Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e na aula de hoje vamos falar sobre a globalização da cultura. Mas afinal de contas, o que é globalização antes de mais nada? Bem, vamos ao objetivo da aula: compreender como os meios de comunicação promovem a cultura ocidental e identificar o surgimento da indústria cultural. Como acontece será essa indústria cultural na atualidade? Pensando junto lá. Como as pessoas e suas práticas culturais comportam-se na globalização? Será que todas as culturas do mundo, de fato, elas são globalizadas? Lembrando que globalização nada mais seria do que a troca de conhecimentos e culturas entre os mais diversos povos e que começou a acontecer quando os povos começaram a se encontrar e acabam tendo esses choques culturais, Diferentes realidades, sejam religiosas, sejam aspectos culturais mesmo, até gastronômicos. Mas será que a cultura ela realmente é globalizada ou nós vemos alguma cultura se sobressaindo a outras? Vamos pensar assim, pegar um personagem do brasileiro, por exemplo. Pegar um personagem da Turma da Mônica. Se eu pegar um personagem da Turma da Mônica e levar e apresentar ele para uma pessoa, para uma criança, lá no continente africano, pega da região de Ruanda, por exemplo. Será que aquela criança vai saber que aquela personagem é a Mônica ou o Cebolinha? Agora, se eu pegar o Batman, o Capitão América ou o Superman e apresentar para a mesma criança, a probabilidade dessa criança saber quem são esses personagens é muito maior. Isso acontece porque nós temos uma divulgação muito maior da cultura norte-americana do que do resto do mundo. Então, a globalização ela não acontece de forma igualitária quando nós falamos de aspectos culturais. Nós temos sim algumas culturas se sobressaindo às outras. Sobre a globalização da cultura. O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização. Os meios de comunicação, como o cinema e a internet, ajudam a difundir a cultura ocidental, que se impõe em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo muitas vezes uma uniformização cultural, em que os valores dominantes se sobrepõem às culturas locais. Então é muito mais fácil, inclusive aqui dentro do Brasil, uma criança conhecer um personagem norte-americano do que um personagem brasileiro. Talvez não a Turma da Mônica, que é bem famosa no nosso país, mas existem outras tirinhas ou quadrinhos nacionais e que muitos brasileiros não conhecem, mas conhecem um Capitão América, um Homem de Ferro, um Batman, por serem personagens norte-americanos, porque nós estamos muito mais focados, muitas vezes, naquilo que nós vimos na grande mídia. Por mais que a internet tenha ganho muito espaço recentemente, a grande mídia ainda é a televisão, ainda é o cinema, e ela tem muito mais acesso do que a internet. Você sabia que os Estados Unidos dominam a produção de cultura de massa no mundo? Os filmes de Hollywood, por exemplo, são produzidos para o mercado mundial, visando o público o mais amplo possível. As produções estadunidenses lideram o faturamento do mercado cinematográfico. Mesmo que Hollywood não seja o maior mercado cinematográfico em termos de tamanho de produção do mundo, o maior fica lá na Índia e é o de Bollywood. Os filmes de Hollywood ganham muito mais dinheiro, são muito mais bem feitos, e são muito mais amplamente divulgados no mundo como um todo. Vamos para uma primeira atividade. Com os avanços da globalização, as antigas barreiras do mundo foram quebradas. Qual país se beneficiou desse novo momento para divulgar sua cultura e faturar com isso? Agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade. Com a globalização, os Estados Unidos passaram cada vez mais a divulgar sua cultura no espaço global. Uma das principais formas encontradas para isso foi através da indústria cinematográfica, como por exemplo a de Hollywood, que lidera o faturamento cinematográfico mundial. Essa matéria aqui da revista super interessante, por que Hollywood se tornou a capital do cinema? Foram dois os motivos centrais que atraíram os primeiros produtores da indústria cinematográfica americana para Los Angeles, cidade onde fica o distrito de Hollywood. O clima californiano e a distância de Nova York, né? Na verdade fica do outro lado do país. A ideia dos Estados Unidos era criar diversos polos, nós podemos falar assim, no país para movimentar a população e ocupar o estado como um todo. E um deles é justamente o polo cinematográfico. Sobre a cultura e a globalização ainda. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros campos e configurações. Economia, política, sociedade e educação. De modo que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão de valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Porém, esse processo não se configura de forma igualitária. Isso é bastante curioso. Uma das questões que sobrepôs os Estados Unidos à União Soviética durante a Guerra Fria é justamente o mercado cultural. Enquanto a União Soviética tentava levar os seus valores invadindo territórios, os Estados Unidos começam a vender sua cultura para o mundo através da indústria cinematográfica, o que além de atrair dinheiro para o país, acabava fazendo com que mais e mais países quisessem aderir àquele modo de vida que eles mostravam, com pessoas morando em casas relativamente grandes, com famílias muito felizes, o que não retrata de fato a realidade do país, mas acabava vendendo uma espécie de propaganda para o mundo. Bem, em 1940, o filósofo alemão Theodor Adorno apontou que a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma indústria cultural, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir por meio de televisão, rádio, cinema, arte e livros, revistas, propagandas e etc., um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Hoje ainda dá para incluir mais um ator nesse papel, que seria o próprio videogame, né? Nós temos hoje várias formas da indústria cultural sendo usadas para transformar as pessoas cada vez mais em consumistas, fazer com que as pessoas queiram consumir cada vez mais. Não à toa, provavelmente você use uma roupa de marca, ou às vezes até falsificada, mas que mostra uma marca, porque representa uma roupa que um ator, ou um jogador de futebol, ou mesmo um criador de conteúdo no YouTube ou em outros sites ou aplicativos utiliza. É muito comum você ver jovens replicando até mesmo uma fala de pessoas, de influenciadores, como o Neymar, por exemplo, replicando essas frases para tentar se sentir inserido. Isso faz dele cada vez mais consumidor. E ser consumidor não é necessariamente comprar um produto, mas consumir produtos que muitas vezes são gratuitos, como por exemplo um canal de YouTube, uma página no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exercem, entre outros. Eu indico a leitura do poema Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. É um poema muito legal que ele fez quando ele percebeu que as marcas estavam se sobressaindo aos costumes pessoais. Vamos para mais uma atividade. Com base no que vimos até aqui, explique o que é globalização da cultura e agora é com vocês.
Bem, vamos ver como ficou a possível resposta. Com os recentes avanços tecnológicos da globalização, é possível identificar que a cultura ocidental, mais precisamente a estadunidense, tem sido imposta em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo assim uma espécie de uniformização da globalização cultural. O mundo está ficando igual, na verdade. É possível perceber aos redores do mundo as cidades tendo o mesmo padrão: carros brancos, cinzas e pretos, prédios com as fachadas acinzentadas, construções bastante padronizadas, geralmente quadradonas, sem muito diferencial, quando muito alguns prédios espelhados, enfim. Mas uma coisa é perceptível nos grandes centros urbanos no mundo inteiro, seja em Balneário Camboriú, seja em Dubai, seja em Tóquio ou nos Estados Unidos, em Nova York, você vai ver os mesmos padrões de prédio. Prédios altos, às vezes um mais bonitinho do que o outro, mas isso vai acontecer por conta da forma com que a globalização aconteceu. Isso é perceptível nos mais diferentes aspectos culturais, como a arquitetura, como é o caso dos prédios. Se eu voltasse no tempo, lá para a Idade Média, fosse lá para a Europa, eu ia ver um tipo de arquitetura. Se eu fosse para o Oriente Médio, eu veria outro tipo de arquitetura. Se eu fosse para a China, eu veria outro. E isso tem se perdido com a globalização. Nós vemos edifícios cada vez mais práticos, mas muitas vezes parecidos por conta de aspectos culturais ocidentais. As cidades parecem cada vez mais ocidentais, no caso, que a ideia que começa ali no ocidente da Europa se espalha para os Estados Unidos e dos Estados Unidos começa a ganhar o mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos ler aqui. Hoje o mundo que se fala sobre uma homogeneização das culturas, isso é, a padronização dos modos a ser e agir dos indivíduos com base de uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais. Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema que não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e das sociedades. Bem, é o que eu acabei falando. Nós temos um padrão estadunidense sendo passado para o mundo inteiro. Mesmo quando você vai assistir um anime ou ler um mangá, que é um produto japonês, nós vemos ali traços que remetem a personagens da década de 40 da Disney, lá nos Estados Unidos. É importante lembrar o que aconteceu com o Japão. O Japão foi um país destruído na Segunda Guerra Mundial e reconstruído com grande ajuda dos Estados Unidos. E os Estados Unidos influenciou muito a nova cultura japonesa. Então nós vemos ali, mesmo que tenham grandes aspectos de cultura oriental, existe uma grande influência ocidental na cultura japonesa. Agora vamos falar sobre o multiculturalismo. Entende-se por multiculturalismo a convivência entre os povos com identidades culturais distintas em um mesmo território, país, região, sem que algumas delas predomine sobre as outras. O Brasil é um país multicultural. Nós temos, por exemplo, os gaúchos no sul, o sertanejo, no interior do país. Nós temos lá na região nordeste do país também, alguns aspectos culturais muito fortes. Nós temos lá em Minas Gerais o estereótipo do mineiro, Então, em várias regiões do Brasil, nós temos aspectos culturais muito, mas muito marcantes. Às vezes, dentro de uma própria região, nós temos diferenças em aspectos culturais. Como eu citei antes o Nordeste, nos diversos estados do Nordeste, nós temos aspectos culturais muito únicos de um estado ou de outro. É importante saber que as identidades culturais são construídas por diversas simbologias, referências e experiências, o que permite criar um sentimento de pertencimento do indivíduo a determinado povo. Elas podem estar relacionadas a aspectos de valores religiosos, étnicos, territoriais, linguísticos, entre outros. Aqui no sul do Brasil, nós temos principalmente no sudoeste do Paraná, no oeste catarinense e no Rio Grande do Sul, o modo de vida gaúcha que se fala.
Gaúcho não é necessariamente quem nasce no Rio Grande do Sul. Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense, né? Nós temos a ideia de que gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul, mas é um pouco mais do que isso. O povo gaúcho, ele se estende também para um pedaço do Paraguai, para um pedaço da Argentina e para o Uruguai. São povos que tiveram aspectos culturais muito ditados pela troca de vivência entre os povos hispânicos e os povos indígenas da região e mais tarde os portugueses. O intenso desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes, a rapidez na circulação das informações, o aumento das trocas comerciais entre os países e as demais características da economia globalizada vem permitindo uma maior conexão entre as diversas identidades culturais presentes no mundo todo. Então nós vemos hoje em dia isso acabando sendo homogeneizado. Mas é importante lembrar que o grande acesso à internet, como por exemplo, plataformas como o YouTube ou até mesmo a Netflix, elas facilitam uma maior troca cultural de fato. Recentemente, dramas sul-coreanos, aliás, têm ganhado o mundo, o que são os doramas. Ou ainda nós vemos séries brasileiras como Cidade Invisível ficando famosas no mundo inteiro. Hoje essas plataformas da internet possibilitam uma troca maior cultural. Apesar do advento da internet e da possibilidade da expressão por parte de inúmeras pessoas, ainda algumas formas de pensamento e ideias socialmente dominantes sobrepõem-se às demais, através do uso preferencial sobre os elementos midiáticos, por exemplo, do que ocorre em filmes e seriados, geralmente mantidos sob um padrão influenciando os estereótipos comportamentais. Então, por mais que nós tenhamos ali séries do mundo todo, elas ainda seguem um padrão norte-americano. Vamos para uma última atividade. Quais fatores contribuem para a globalização e uma maior conexão entre as diversas entidades culturais presentes no mundo? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta? O intenso desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte, a rapidez da circulação das informações,
O aumento das trocas comerciais entre os países e as demais características da economia globalizada vem permitindo uma maior conexão entre as diversas identidades culturais presentes no mundo todo. Bem, nessa aula nós estudamos a globalização e como a cultura ela vai se globalizando no cenário atual. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.